Mendiga pede socorro ao milionário e ele chora ao descobrir a verdade chocante. Era uma manhã qualquer na cidade de Eldorado, marcada por altos edifícios reluzentes e ruas revestidas de asfalto, mas que escondiam a dor crua da desigualdade social. Leandro, o milionário, caminhava despreocupado, seu olhar perdido em pensamentos que dançavam entre dígitos e negócios. Ele costumava acreditar que a vida era uma equação simples: dinheiro à frente, felicidade atrás. Mas, nesse dia específico, a rotina se tornaria um pesadelo. Enquanto cruzava uma das áreas mais pobres, Leandro avistou uma mulher sentada no chão, encolhida sob um cobertor rasgado. Os olhos de Clara não eram apenas a janela de sua alma, eram o espelho de uma vida inteira de luta e desespero. Quando ela estendeu a mão e pediu ajuda, o coração de Leandro deu um tranco. Aquela figura fragilizada, com cicatrizes que narravam uma história de sobrevivência, desafiava a frieza de sua própria existência. Ele hesitou. Não pode. Leandro misturava compaixão e confusão, algo que ele não sentia há muito. À medida que os olhos dela o capturavam, ele começou a questionar tudo: sua fortuna, seus privilégios, seu lugar no mundo. Clara continuou, revelando fragmentos de seu passado, e a cada palavra, mais segredos eram desencadeados. Ela falava de uma vida antes das calçadas, de uma família unida, de sonhos desfeitos por tragédias incontroláveis. Eu sou uma artista, disse ela, com um brilho que despontava entre a tristeza. Pintei coisas que nunca souberam que existiam. Leandro ficou intrigado. Como alguém tão talentoso poderia estar tão perdido? Mas o destino tem um jeito curioso de entrelaçar vidas, e em meio a histórias de dor, uma verdade chocante se revelou. Clara não era uma desconhecida. Ela era parte de um mistério que envolvia sua família. Um laço esquecido em meio a segredos e desavenças. Um arrepio percorreu sua espinha. Como? A conexão parecia inegável, mas ao mesmo tempo distorcida. A cada frase, novas tensões surgiam, e o que era inicialmente um ato de compaixão podia se transformar em um pesadelo. O homem que sempre pensou ter controle sobre tudo, agora se via em rota de colisão com uma realidade que desafiava suas crenças e valores. Então, quando ele olhou nos olhos de Clara novamente, viu não apenas a dor, mas uma centelha de algo mais: esperança. O mundo que ele conhecia começava a parecer falso, como uma construção frágil. Enquanto seu coração pulsava um chamado à autêntica conexão. Em uma cidade tão desigual, talvez a resposta para sua crise existencial estivesse ali, naquele encontro inesperado. Mas, com o peso do passado ameaçando suas novas realidades, Leandro foi tomado por um dilema. Ele poderia abrir mão de sua vida luxuosa ou continuar na segurança de sua zona de conforto. A dúvida pairava no ar, e na mente dele ecoava uma pergunta: quem era Clara realmente? E como seus destinos estavam entrelaçados de uma forma que ele nunca imaginou? Ei, e já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Leandro ainda estava perdido em pensamentos mistos. A luz fraca do sol filtrava-se pelos edifícios, enquanto ele observava Clara, absorvendo cada palavra como se fossem fragmentos de uma nova realidade. Mas antes que ele pudesse formular uma resposta para aquela conexão inesperada, o barulho de carrocerias de metal ecoou ao longe, interrompendo o momento.
Ele olhou para a avenida e viu uma van se aproximando rapidamente. — O que é isso? Murmurou Clara, seu corpo encolhendo-se levemente, como se uma sombra de lembranças a envolvesse. Nesse instante, a van parou abruptamente e várias pessoas saltaram de dentro, todas vestidas com jaquetas escuras. Um grupo arrastou-se pela calçada e Leandro percebeu que eles estavam em busca de algo. Os olhares firmes e determinados, as mãos dentro das roupas. Ele sentiu um frio na espinha. O bairro estava cercado pelo barulho inquietante. As pessoas nas proximidades começaram a murmurar. O peso do ressentimento e da curiosidade pairava no ar. — Clara, precisamos sair daqui, disse Leandro, puxando-a suavemente para longe. Mas ela estava paralisada, olhando fixamente para a van. — Não, eles vão me levar de novo. Eu não posso voltar. Suas palavras saíram de sua boca como um grito silencioso. Leandro não fazia ideia do que estava acontecendo. A adrenalina começava a fluir em seu corpo. Ele hesitou por um momento, sua mente correndo para entender o que viria a seguir. Aqueles homens se aproximavam rapidamente e a tensão crescia como uma tempestade prestes a eclodir. Então, com um movimento rápido, um dos homens se aproximou deles, seus olhos sombrios fixos em Clara. — Você! A voz dele era feroz. — Você não deveria estar aqui. Vem comigo! Leandro notou a mudança nos olhos de Clara. O que antes era apenas dor, agora se transformou em pânico absoluto. No entanto, antes que ele pudesse reagir, Clara começou a despejar uma verdade que ele nunca esperava ouvir. — Eu sou sua irmã. A revelação reverberou como um trovão. O mundo ao redor deles pareceu congelar. Leandro ficou em choque, sem palavras. Sua mente girava como uma roda caprichosa. Irmã? Como assim? O grupo olhou ao redor, alguém começou a rir de forma baixa. O sentimento de ridículo e dúvida permeava o ar. Clara avançou, sua voz agora um sussurro. — Eu escapei. Nosso pai não deve saber que estou aqui. Mas a revelação só fez com que o riso aumentasse. Um dos homens disse: — Ela não tem ideia do que a espera fora da cidade. Você não pode salvá-la. Leandro sentiu seu coração acelerar, enquanto a adrenalina tomava conta dele. Ele nunca havia conhecido o segredo que estava escondido sob a camada de riqueza e distanciamento. Se Clara era realmente sua irmã, o que mais estava escondido no passado deles? As vozes do grupo ecoavam e Leandro estava prestes a agir, quando, do nada, um outro carro surgiu, acelerando em direção à cena. O barulho das rodas quebrava a tensão. Um estampido. O carro parou e a porta se abriu bruscamente. Uma figura familiar emergiu, ofuscando o mundo por um momento. Era a antiga governanta de sua família, Dona Rosa, com o rosto pálido e olhos arregalados. — Leandro, não! Larga dela! Ela gritou, e Leandro sentiu seu estômago revirar. — Quem é ela? O que você sabe? Ele questionou, a confusão e a fúria se misturando. A realidade daquela manhã comum tomava uma nova forma, e ele começou a compreender que tudo aquilo era muito maior do que ele podia imaginar. — Precisamos sair daqui, agora! Ela disse, seu tom desesperado atravessando a confusão. O dilema crescia dentro de Leandro. Seria este o fim ou o começo de algo ainda mais profundo? A questão ecoava em sua mente enquanto ele olhava nos olhos de Clara. A verdade agora, um labirinto sem fim. Leandro hesitou. O futuro incerto diante dele. E conforme a tensão aumentava, ele se perguntava: o que mais estava escondido nessa história? Clara era sua irmã, mas como um laço quebrado poderia se unir em meio a tantos segredos e mentiras? Leandro hesitou.
o futuro incerto diante dele. O clima era tenso e a confusão tomou conta da sua mente. O desespero nos olhos de Clara o fez sentir um frio na barriga. Dona Rosa, com seu tom desesperado, quebrou o silêncio com uma urgência palpável. Leandro, precisamos sair daqui, agora! O grupo de homens em jaquetas escuras queria Clara. Mas a verdadeira natureza daquela situação começava a se revelar. A adrenalina fazia seu coração acelerar, como se estivesse preso em uma montanha russa. Ele olhou para Clara e ela estava visivelmente tremendo, mas havia determinação em seu olhar. O que mais ela escondia? E como tudo isso se conectava à sua vida? Por que você está aqui, Dona Rosa? Ele questionou, sua voz carregada de confusão. O pânico crescia ao redor deles, e o grupo se aproximava, os olhares fixos. A governanta respirou fundo, e a expressão no rosto dela passou de medo para algo mais sombriamente sério. Eles não são o que parecem, ela disse, os olhos escaneando rapidamente a cena. É mais complicado do que você imagina. Clara, não é apenas uma artista perdida. Há muito mais. Então Clara interrompeu. O que você sabe, Dona Rosa? Quem são eles? As perguntas ecoaram no ar. Mas antes que a governanta pudesse responder, o carro que havia chegado de repente explodiu em uma nuvem de fumaça e fogo, como um pesadelo tomado vida. O estrondo ecoou pela rua, e as pessoas ao redor gritaram e começaram a correr. O desespero em o ar era palpável. Leandro ficou paralisado por um instante, o cheiro de fumaça e metal queimado se misturando ao seu pânico. Clara gritou, "Vamos, precisamos sair daqui!" e puxou sua mão, mas ele não conseguia desviar o olhar da fumaça densa que se espalhava. O grupo de homens hesitou. E foi então que um deles, com um olhar malicioso, retirou algo do bolso, uma foto amarelada. Não pense que estamos aqui para brincar, Clara. O passado tem uma maneira de voltar. E você, Leandro, você vai se surpreender com o que vamos revelar. Nesse instante, Leandro se deu conta do quão despreparado estava. O que estava acontecendo? Quem eram essas pessoas e por que tinham tanto poder sobre Clara? Ele olhou para Dona Rosa, esperando uma resposta, mas seus olhos estavam fixos no chão, como se houvesse algum peso invisível sobre seus ombros. Clara, ainda segurando sua mão, gritou, "Não acredite neles, eles estão mentindo." O desespero em sua voz aumentava a cada palavra, enquanto o grupo se aproximava com a foto na mão. Leandro pôde ver um rosto familiar na imagem, e tudo desmoronou ao seu redor. Era uma foto antiga da família, mas com uma mulher que ele nunca havia conhecido. Ao fundo, um homem que parecia ser seu pai. Quem é ela? Ele se perguntou em voz alta, sua mente correndo descontrolada. Por que alguém teria guardado essa foto? E qual era o papel daquela mulher? Ela pode ser a chave para tudo o que aconteceu. Um dos homens disse, sua voz imponente. O olhar de Leandro despencou em um abismo. Todos os segredos, todos os traumas familiares, agora ameaçavam se revelar. O que mais ele não sabia? "Leandro, não! Cuidado!" gritou Clara, puxando-o para o lado, enquanto o grupo avançava. Mas o sonho desmoronava ao seu redor, e ele se perguntava se conseguiria enfrentar a verdade que estava prestes a ser exposta. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma maneira devastadora, e a revelação do passado não seria nada simples. O que estava escondido no fundo daquela imagem poderia mudar tudo. E, acima de tudo, como ele poderia enfrentar algo que sua própria família tinha silenciado por tanto tempo? Leandro respirou fundo, o coração disparado, pronto para descobrir um labirinto de segredos que poderia arruinar não apenas sua vida, mas
tudo o que ele pensava que conhecia. O que mais estava escondido na sombra do seu passado? Leandro respirou fundo, o coração disparado, pronto para descobrir um labirinto de segredos que poderia arruinar não apenas sua vida, mas tudo o que ele pensava que conhecia. A fumaça envolvia tudo. Clara estava ao seu lado, segurando sua mão. O olhar malicioso de um deles fez seu estômago revirar. Quem é essa mulher? Ele se perguntou, a mente girando como uma roda. Os homens riram, o som ecoando pela rua vazia. E um deles disse, ela sabe mais do que pensa, Leandro. E você também. Clara se jogou na frente dele, o desespero nos olhos. Não acredite neles. Eles querem me levar de volta. Sua voz era um grito de pânico, e a sala da sua mente começou a desmoronar. O que estava acontecendo? Ele sentia que o chão sob seus pés estava se abrindo. Logo, Dona Rosa, com uma expressão de dor, começou a falar. Leandro, essa mulher na foto, ela não é só uma artista perdida. Ela é parte do nosso passado, e esse passado é muito mais sombrio do que você consegue imaginar. As palavras dela penetravam como facas, e ele se sentiu como se estivesse prestes a desmaiar. Antes que pudesse processar tudo, um dos homens se aproximou mais, levantando a foto na direção de Clara. Você não lembra da sua mãe, não é mesmo? A responsável por tudo isso. Ele riu, mas não era um riso feliz. Era o riso de alguém que estava prestes a colocar à luz os segredos mais obscuros. Você fugiu de casa, mas está na hora de voltar. Dona Rosa estava pálida, mas a determinação era clara em seus olhos. Leandro, é verdade que Clara saiu de casa, mas o porquê é que ela não é quem você pensa que é. O que estão atrás dela não é o que você imagina. Seu olhar encontrou o dele e era como se um mundo de dor estivesse prestes a se abrir. Clara começou a tremer e as palavras saíram em um sussurro trêmulo. Leandro, o que eles dizem é só uma parte da verdade. Eu não fugi. Eu escapei do que nossa mãe fez. Ele sentiu seu coração parar. O que quer que fosse, algo tão sério e opressivo estava à espreita. Então alguém disparou uma arma. O eco do tiro rasgou o ar. E todo mundo virou o olhar para um dos homens que caíram no chão, o sangue se espalhando rapidamente. Alguém gritou e a agitação tomou conta da cena. Era caos total. Algumas pessoas gritando, outras correndo, a fumaça agora misturada com o pânico. Leandro sentiu uma onda de pavor subir pela espinha. Cada segundo parecia durar uma eternidade, enquanto ele observava a cena se desdobrar diante dele. A adrenalina encheu suas veias quando se voltou para Clara, que estava paralisada, os olhos arregalados. Vá, agora! Ele puxou-a instintivamente e começou a correr. Mas tudo o que poderia pensar era na verdade que estava implícita naquelas palavras. O que aconteceu com a mãe deles? O que Clara realmente significava para ele? As peças do quebra-cabeça agora pareciam se mover nas sombras. Enquanto corriam, um resplendor de luz chamou sua atenção. Um carro de polícia se aproximava, sirenes gritando, mas também ouviu um rugido familiar de um motor. Não, não pode ser! Clara gritou, mas era tarde demais. E o carro que ela temia estava atrás deles. O choque numa curva foi como um balde de água fria. Quando a porta do veículo se abriu, uma figura conhecida apareceu. Era a mãe deles, com um sorriso perturbador no rosto. Surpresa! Disse ela, o sarcasmo transparecendo em cada palavra. Eu sabia que você voltaria, Clara. A verdade estava prestes a desabar em cima deles. E Leandro só conseguia gritar enquanto a realidade dele mudava num instante. Mãe, como você conseguiu? Mas as palavras dele foram engolidas pela explosão de emoções que arrebentava ao redor deles.
deixando o futuro mais nebuloso do que nunca. E enquanto observava tudo acontecer, uma única resposta ecoava em sua mente. Quem realmente era Clara? Leandro mal conseguiu processar as palavras da mãe. A cena à sua frente se desdobrava como um filme de terror. Aquela mistura de emoção, confusão e uma sensação crescente de traição deixava seu coração acelerado. Ele olhou para Clara. Os olhos dela estavam cheios de medo e incredulidade. Mãe, como você pode estar aqui? O que você quer de nós? Ele não tinha ideia do que estava prestes a descobrir. Eu vim terminar o que comecei, disse a mãe, seu tom sarcástico cortante. Clara, você sempre foi um problema, e eu não posso deixar que você estrague tudo de novo. A tensão era palpável, como se o ar estivesse pesando sobre eles. Dona Rosa precisava intervir. A senhora não tem direito de fazer isso. Clara é parte da família. A governanta estava entre eles. Mas seu olhar traía uma tensão que Leandro não compreendia. Algo estava muito errado. Parte da família? A mãe riu, um riso que fez Leandro se arrepiar. Essa é a história que sempre contaram. Mas Clara não é quem você acha que ela é. É hora de ela saber a verdade. Que verdade? Leandro gritou, a frustração e o medo transbordando. Clara estava a um passo de desmoronar, os olhos marejados, enquanto se sentia presa entre os dois mundos. O que você está escondendo, mãe? Antes que ela pudesse responder, um novo barulho irrompeu. Outra van, esta diferente, se aproximou rapidamente, acelerando em direção à cena. Era barulhenta, como um terremoto prestes a acontecer. Os homens com jaquetas escuras se viraram, e a situação se transformou em um caos absoluto. Leandro segurou Clara com força, sua mente lutando para entender aquele turbilhão. Vá, agora! Gritou um dos homens, mas não eram ordens que Leandro estava disposto a ignorar. Ele se posicionou na frente de Clara, o instinto protetor tomando conta dele. Leandro, não! Clara olhou para ele com olhos aterrorizados, suas mãos tremendo. Se você não me deixar ir, eles vão machucar você! Naquele instante, Leandro percebeu que a verdade era mais complicada do que ele pensava. A luta pela proteção de Clara se misturava com um sentimento crescente de impotência. A mãe dele estava agora mais perto, sorrindo de uma forma perturbadora. Você não percebeu ainda? Clara não é uma vítima. Ela é parte da sombra que nos assombra. O que você vê nela é uma ilusão. O desespero subiu à cabeça de Leandro. O que ela queria dizer? Então, algo inesperado aconteceu. Um dos homens pegou uma arma da jaqueta e apontou para a mãe deles. Você não tem mais controle sobre nada. É hora de acabar com isso. O mundo ao redor deles ficou em silêncio. Clara congelou, e a única coisa que se ouvia era o som de respirações rápidas e baixas. Não! A mãe gritou. Um disparo ecoou e o homem caiu. Mas em vez de desespero, a mãe sorriu. Uma risada estranha e fria que fez o estômago de Leandro revirar. Você acha que eu vim aqui desarmada? A mãe puxou um dispositivo do bolso. Tudo isso foi um plano. Clara, você foi apenas uma peça no meu jogo. O horror se apoderou de Leandro. O que quer que tivesse acontecido, Clara estava mais emaranhada em um labirinto de mentiras do que ele nunca imaginou. Ele olhou para Clara, que agora parecia não saber o que pensar. Você, o que isso significa? Ele precisava de respostas, mas a verdade parecia um labirinto de mentiras. Os rostos ao redor estavam cheios de choque, e ele se perguntava quantas outras pessoas poderiam estar envolvidas nesse drama. Eu vou conseguir o que sempre quis.
E você, Leandro, vai decidir de que lado está. Esta é a sua escolha. A afirmação dela ressoou como o ultimato de um jogo cruel em que ninguém queria participar. No fundo, Leandro sabia que tudo aquilo era só o começo. O verdadeiro pesadelo estava prestes a se revelar, e as linhas entre família e inimigo estavam se apagando. Sentiu que estava prestes a entrar em um labirinto sem saída, onde qualquer passo poderia ser fatal. O que mais estava escondido nas sombras da história de sua família? Quais segredos, quais traições ainda estavam por vir? Leandro mal conseguiu processar as palavras da mãe. A cena à sua frente se desdobrava como um filme de terror. A tensão pulava entre eles, como um fio prestes a estourar. Ele olhou para Clara, que estava paralisada, o rosto pálido, os olhos grandes, como se ela estivesse vendo um fantasma. "O que você quer de nós?" Ele mal pôde sussurrar, o medo entalado na garganta. "Eu vim terminar o que comecei", a mãe respondeu, seu sorriso grotesco disfarçado de poder. "Clara, você sempre foi um problema, e eu não posso deixar que você estrague tudo de novo." Para ela, tudo era um jogo, e Clara era apenas mais uma peça que não se encaixava. Dona Rosa interveio, a voz tremendo. "A senhora não tem direito de fazer isso. Clara é parte da família." O desespero na sua voz não parecia suficiente para mudar o jogo. O olhar da mãe de Leandro tinha um brilho sombrio, como se estivesse apenas esperando para ver o que aconteceria a seguir. "Parte da família?" A mãe riu, um riso frio que cortou o ar. "Essa é a história que sempre contaram. Mas Clara não é quem você pensa que é. É hora dela saber a verdade." "Que verdade?" Leandro gritou, a frustração borbulhando. Tudo isso estava se desenrolando tão rápido, ele não conseguia acompanhar. "Mãe, o que está acontecendo?" Antes que ela pudesse responder, um barulho intenso irrompeu. Outro veículo, desta vez um caminhão, se aproximou rapidamente. E não era apenas barulhento, era ameaçador. Ele não sabia o que pensar. O pânico tomou conta e a adrenalina estava em alta. Ele segurou Clara, o coração acelerando. "Temos que sair daqui." Mas então, a porta do caminhão se abriu e, num movimento ágil, uma figura saltou de dentro. Era um homem que ele reconheceu imediatamente, Miguel, seu pai. O coração de Leandro disparou. "Pai, o que você está fazendo aqui?" Miguel, com o olhar fixo na mãe deles, falou com uma voz que parecia rasgar a realidade. "Você não deveria ter vindo, Clara. Eu pedi que você ficasse longe." A tensão subiu como um foguete, prestes a explodir. "Por que você está aqui?" Clara respondeu, a voz marcada pelo desespero. "O que você esconde de mim?" O pai começou a rir, mas era um riso sombrio, cheio de segredos. "Você realmente acha que pode escapar do nosso legado? Você foi treinada para algo maior, Clara, e agora é hora de aceitar sua verdadeira natureza." Leandro ficou paralisado. O que ele estava dizendo? A cabeça dele estava girando. "Você está ficando louco, pai. Que legado?" Miguel olhou nos olhos de Clara, como se a conexão entre eles fosse uma corda que ele estava prestes a cortar. "Você é a última do nosso sangue, Clara. Aguardamos sua volta para completar a missão." "Missão? Que missão?" O horror começou a tomar forma. Ele viu o rosto de Clara mudar, a confusão se misturando com uma súbita compreensão. De repente, as coisas tomaram um giro surreal. Clara, com um olhar que misturava determinação e medo, piscou, como se compreendesse algo além da escolha. "Não, eu não sou parte disso. Eu não quero fazer nada do que você diz." Então, uma explosão. Um disparo ecoou pela cena. E um dos homens em jaquetas escuras caiu. Mas não era a ação que causou o verdadeiro choque.
Quando Leandro olhou para a direção do disparo, viu a mãe deles. Ela não havia caído. Ao invés disso, a expressão dela se transformou em um sorriso triunfante, como se tivesse orquestrado tudo. Vocês são tão ingênuos, ela disse, as palavras saindo como veneno. Eu sempre soube que ia chegar esse dia. Clara, você é minha maior criação. E agora, com seu pai ao seu lado, tudo será como eu planejei. O tempo pareceu parar. Leandro estava em choque. Clara era parte de algo maior. Uma peça de um quebra-cabeça sinistro que ele nem sabia que existia. Ele olhou para a irmã e ela parecia confusa, perdida entre o que sabia e o que acabara de descobrir. O que mais você não me contou? Ela sussurrou, lágrimas escorrendo. As palavras dela cortaram como uma faca. E Leandro percebeu que tudo o que acreditava sobre sua família havia desmoronado. Um mistério ainda mais profundo estava diante deles, e a verdade era mais grotesca do que qualquer um poderia imaginar. Com o desespero crescendo, ele se perguntou: quem realmente era Clara? E o que mais estava escondido nas sombras do passado deles? Leandro mal conseguiu processar as palavras da mãe. A cena à sua frente parecia um pesadelo. Ele olhou para Clara, cujos olhos estavam cheios de confusão e lágrimas. O que você quer de nós? Ele mal conseguiu falar, o medo apertando sua garganta. Eu vim terminar o que comecei, a mãe respondeu, o sorriso perturbador se alargando. Clara, você sempre foi um problema, e não posso deixar que você estrague tudo de novo. A tensão pairava no ar, como se um fio prestes a arrebentar. Dona Rosa estava ali, entre eles, o olhar focado. A senhora não tem direito de fazer isso. Clara é parte da família. Sua voz era firme, mas Leandro sentia que a situação escapava do seu controle. Parte da família? Essa é a história que sempre contaram. Mas Clara não é quem você pensa que é. Hoje é dia de revelações. A mãe sorriu e o desespero de Leandro cresceu. Que verdade! Ele gritou, mas não tinha controle. Ele precisava de respostas. E a situação estava prestes a desmoronar. Antes que pudesse continuar, o rugido de motor partiu o ar. O caminhão havia chegado e a porta se abriu abruptamente. Miguel, seu pai, saltou, o rosto tenso. — O que você está fazendo aqui? Leandro gritou, o choque na voz. Miguel olhou para a esposa, o corpo tenso. — Você não deveria ter vindo, Clara. Eu pedi que você ficasse fora disso. — Pai, o que está acontecendo? Clara questionou, a voz trêmula. O medo crescia entre eles, uma bolha pronta para estourar. Havia algo mais. Uma trama emaranhada que eles não conseguiam ver. Você é a última do nosso sangue, Miguel disse e os olhos de Clara se abriram em horror. Você foi treinada para algo maior. O peso da declaração ecoou e Leandro não entendia. Que legado era esse? O que significava ser parte daquela família? Mas então, uma explosão. Um disparo súbito cortou o ar. Um dos homens da jaqueta escura caiu, e um grito rompeu o silêncio. O caos se instalou, e em meio a tudo, a mãe deles, aquela aparição distante, sorriu como se tudo estivesse sob seu controle. Surpresas estão apenas começando. A euforia nas palavras dela era insuportável. Você não entende, não é? A mãe virou-se para Clara. O olhar predador. Tudo isso é parte do nosso legado. Você não é uma fugitiva. Você é a chave. A única que pode reverter tudo o que nossa família fez. Clara parecia paralisada e Leandro não conseguia processar. O que ela tinha a ver com tudo isso? O peso da verdade escorregava por suas mãos. Seu pai não era um herói. Sua mãe não era uma vilã completa. E Clara? O que ela teria que fazer? Antes que a plateia pudesse reagir,
As portas do caminhão se abriram uma vez mais e o chão tremeu. Uma figura reconhecível apareceu. Era o avô deles, um homem cujos segredos haviam se transformado em lendas familiares. É hora de voltar para casa, Clara, ele disse. A autoridade em sua voz era inegável. A verdade deve ser revelada. Leandro ficou em choque. O avô? O que ele estava fazendo ali? A confusão era esmagadora, e naquele momento, a linha entre família e inimigo se desfazia. Clara olhou para o avô, suas emoções misturadas em raiva e medo. Por que você não me disse nada? Clara, você sempre soube. Esqueceu a preparação, o legado, isso está dentro de você, afirmou com frieza, e a revelação caiu como uma bomba. As consequências eram maiores do que qualquer um poderia imaginar. Leandro sentiu a pressão aumentando. O que mais estava escondido? Clara, a artista perdida, carregava nas costas um peso que poderia destruir tudo. A ligação entre eles estava prestes a ser desvendada, mas a incerteza era aterradora. Ele se viu em um labirinto de mentiras, e a única certeza era que nada seria como antes. E naquele momento, enquanto a situação esquentava e segredos estavam prestes a desabafar, uma única pergunta consumia seus pensamentos. Quem realmente era Clara e o que mais estavam escondendo de todos? Leandro mal conseguia processar as palavras de sua mãe. A cena se desenrolava diante dele como um filme em câmera lenta, cheio de tensão e desespero. Clara estava paralisada, a expressão no rosto uma mistura de confusão e pânico. O avô tinha acabado de chegar, e a revelação sobre o legado parecia estar prestes a desmoronar tudo ao redor deles. Você precisa entender que tudo isso que está acontecendo não é apenas sobre você, Clara, disse o avô, sua voz grave ressonando no ar pesado. A nossa família sempre esteve no centro de algo muito maior. A mãe de Leandro soltou uma risada baixa, quase insuportável. E você ainda se pergunta por que precisa voltar? É hora de você aceitar sua verdadeira natureza. Suas palavras eram venenosas, um golpe direto no coração de Clara. Que natureza? O que eu sou? Clara gritou, a voz estilhaçando o silêncio que pairava entre eles. As emoções estavam à flor da pele e Leandro sentia seu próprio coração acelerar em resposta. Miguel, o pai, parecia mais calmo, como se já estivesse acostumado com aquela intensidade. Clara, você sempre fez parte disso. Sua ausência apenas atrasou nosso destino. Havia uma certeza na sua fala que apunhalava. A tensão se intensificou. Em sua mente, Leandro tentava juntar as peças, mas cada vez que pensava que entendia, novos segredos surgiam. Vocês estão sendo loucos. O que vocês realmente estão fazendo? Ele se sentia preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Então, antes que pudesse processar tudo, uma explosão repentina irrompeu das sombras. Um barulho ensurdecedor que ecoou em seus ouvidos como um rugido de trovão. O caminhão que havia parado ao lado deles explodiu, empurrando todos para o chão. O calor e a fumaça invadiram o ar, a cena envolvendo-os em uma nuvem de caos. Clara! Leandro gritou, levantando-se rapidamente, sentindo a adrenalina percorrer suas veias. O que acabara de ocorrer era além do imaginável. Quando a fumaça começou a se dissipar, ele viu um homem que não reconhecera até então se aproximando, com uma expressão de satisfação cruel no rosto. Achou que eu estaria fora disso? O desconhecido disse, o tom desdenhoso tornando-se palpável.
Seu olhar fixo em Clara era penetrante e autoritário. Você pode ter escapado por um tempo, mas eu estava apenas aguardando o momento certo. Leandro franziu a testa, horrorizado. Quem é você? A pergunta saiu como um sussurro, e o homem, com um sorriso sombrio, levantou uma fope em sua mão. O olhar de Clara se transformou em pânico, e uma nova onda de ódio atravessou o olhar do desconhecido. Esta é a sua verdadeira linhagem, Clara. O que você vai fazer com isso agora? Bam! Outra explosão. Desta vez, um tiro ecoou. Clara gritou, as mãos indo para a cabeça enquanto o caos se espalhava. O avô gritou, tentando controlar a situação, mas o movimento se agigantava. A mãe de Leandro continuava com seu sorriso perturbador, observando como tudo se desdobrava sob sua manipulação. Você se esqueceu de quem realmente eu sou, disse o homem misterioso, sua voz cortando o ar. Você pertence a mim, Clara. É hora de reivindicar seu verdadeiro lugar. E tudo desabou. Olhou para Clara. A expressão dela era horrorizada, mas ao mesmo tempo lucidez começava a brilhar. Não, você não pode me controlar. Ela estava lutando contra o destino que fora atirado em suas costas. O avô deu um passo à frente. Você não sabe o que está envolvido. Clara, você tem que escolher. Nesse momento, a realidade se rasgou em pedaços. Leandro estava em um mar de perguntas. Quem é aquele homem? Qual era o segredo que Clara, de alguma forma, havia herdado? Os relacionamentos que ele conhecia estavam se desmoronando, revelando um emaranhado de mentiras e traições. Com uma explosão interna de raiva e proteção, Leandro gritou: Ninguém vai machucar minha irmã! O devaneio de proteção era genuíno, mas a situação parecia sem saída, como uma armadilha da qual não podiam escapar. Então tudo mudou. Clara olhou para o desconhecido e, em um momento de decisão, uma luz atravessou seus olhos. Pode ser que você esteja certo. Talvez eu deva aceitar quem realmente sou. A visão de Clara mudava, e com isso todas as certezas de Leandro desmoronaram. O que aquilo significava? A escolha dela poderia mudar tudo. E no fundo, Leandro percebeu que o verdadeiro mistério estava apenas começando. O que mais estava escondido na história deles? E acima de tudo, como as alianças estavam prestes a ser reescritas em meio à escuridão da verdade que se aproximava. Leandro mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. As palavras de Clara o zaravaram. Pode ser que você esteja certo. Talvez eu deva aceitar quem realmente sou. O frio na barriga crescia e ele viu a determinação brotar nos olhos dela. Era como rever um filme, mas agora com um roteiro cruel e inesperado. O homem misterioso sorriu, como se tivesse ganho o primeiro round de um grande jogo. Finalmente, é hora de você lembrar o que realmente é, Clara. Suas palavras vibravam no ar, pesadas como uma nuvem prestes a desabar. Clara respirou fundo, e o calor da tensão aumentava ao seu redor. Leandro segurou sua mão, o desejo de protegê-la pulsando forte. Não, não faça isso! A súplica ressoava em sua voz, mas Clara parecia hipnotizada, como se puxada por uma força invisível. Deixa em paz! Gritou Dona Rosa, tentando se posicionar entre os dois, mas a pressão aumentava. Os homens em jaquetas escuras se aproximavam, parecendo predadores prontos para atacar. O avô, com seu semblante imponente, apenas observava, como se estivesse esperando o momento certo para agir. A verdade precisa ser revelada, disse o avô com firmeza. O ar estava pesado. Leandro percebia que tudo estava prestes a mudar drasticamente. Então, uma explosão. O chão tremeu e Leandro mal teve tempo de se proteger,
quando algo atingiu sua perna, derrubando-o. O barulho era ensurdecedor, e a fumaça começou a envolver tudo, como se o mundo estivesse pegando fogo. Ele piscou, sem entender completamente o que estava acontecendo. Quando a poeira assentou, ele viu um corpo caído, a jaqueta escura manchada de sangue. Era um dos homens que veio atrás de Clara, mas não era isso que o paralisava. O que o deixou em choque foi o olhar aterrorizado em seu rosto. Leandro o conhecia. Era Daniel, seu ex-melhor amigo de infância. Por quê? Foi a única coisa que saiu da sua boca. Daniel, com os olhos perdidos, gaguejou. Leandro, eu estava só cumprindo ordens. A família de Clara é tudo, tudo diferente. As palavras saíam entrecortadas, a dor estampada em seu rosto. Clara congelou, seus olhos se arregalando. O que você sabe, Daniel? Sua voz era firme, mas havia um tremor. Leandro não tinha palavras. O chão sob seus pés parecia que estava desmoronando. Então, de repente, a mãe de Leandro gritou: Deixe-o! Ele não importa! O que importa é que Clara compreenda que ela é única. O legado dela não será interrompido por ninguém. Ele olhou de um lado para o outro, a cena diante dele parecendo uma batalha entre lealdade e traição. O passado não era apenas uma sombra, estava ali, bem diante dele, em carne e osso. Todo o seu entendimento sobre o que estava acontecendo estava mudando rapidamente. Dona Rosa olhou para Leandro, e em sua expressão havia uma mistura de urgência e medo. Leandro, isso não é só sobre vocês. Tem algo muito maior em jogo, algo que nem mesmo eu conheço. O que eu descobri pode ser devastador. A mente de Leandro girou e um pensamento o aterrorizou. Quem somos nós, afinal? O que há de verdade sobre nossa história? Ele começou a sentir que toda a sua vida havia sido construída em mentiras. E então, antes que pudesse perceber, ele ouviu um fecho de risada. Era Clara, uma risada baixa e sombria que reverberava no ar. Ela olhou para Daniel, e algo havia mudado. Não tem escolha, então? Posso escolher ser parte disso? A pressão aumentava, tudo em volta parecia girar. Mas o que mais chocou Leandro foi a revelação que ele nunca esperou. Você não é a única com um legado, Clara. O que você recebeu vem de mim também. Nós não somos o que acreditamos. A confusão tomou conta. A verdade estava bem diante deles, e o que antes parecia uma simples história de família, agora se transformava em um labirinto montanhoso de segredos. O que mais estava escondido na escuridão? Leandro sentiu um nó na garganta. Era muito para processar. Clara estava escolhendo um lado, e ele estava se perguntando em qual deles realmente estava. E ao notar na expressão de Dona Rosa que ela sabia de algo mais, ficou claro que o destino deles ainda estava por ser revelado. Os olhos de Clara brilharam, como se ela tivesse encontrado uma nova força em meio ao caos. E quando tudo parecia estar desmoronando, ele compreendeu que a luta estava apenas começando. A pergunta ecoava em sua mente. Quem realmente eram eles, no final das contas? E o que cada um estava disposto a sacrificar? O caos persistia e a tensão se espalhava como fumaça, sufocando o ar ao redor. Leandro olhou para Clara, buscando alguma centelha de esperança em seus olhos, mas encontrou apenas o desespero misturado a uma determinação inquietante. O desconhecido levantou a foto. Esta é a sua verdade, Clara. Aceite ou sofresse as consequências. Mas algo mudava. Clara, antes hesitante, agora parecia encontrar uma força interior. Você não pode me controlar. A voz dela ressoou com uma firmeza surpreendente e tudo ao seu redor pareceu parar. Leandro não sabia se deveria apoiar ou se preocupar. Clara, cuidado!
Ele tentou puxá-la para longe, mas a irmã já estava reagindo. Olhando diretamente para o homem, ergueu a cabeça em desafio. Eu não sou sua propriedade. Sou eu quem escolhe meu destino. Os rostos ao redor tinham uma mistura de choque e admiração. O avô, até então silencioso, fez um movimento. Você precisa entender, Clara. Essa história não é sobre poder, mas sobre liberdade e escolha. E nós ainda podemos decidir. As palavras dele ecoaram na confusão que se formava. Leandro sentiu um lampejo de esperança. Talvez ainda houvesse uma saída, mesmo em meio a toda aquela escuridão. Mas não havia tempo para hesitações. O desconhecido riu, um riso cruel, que parecia desafiar tudo o que acreditavam. Escolha? Você realmente acha que tem escolhas? A verdadeira natureza sempre prevalece. No instante em que as palavras saíram de sua boca, um grupo de homens atrás dele se moveu. O movimento repentino fez a adrenalina disparar. Leandro gritou: Não, Clara, fuja! O mundo se desenrolava em câmera lenta. O caos, a fumaça, a luta interna de cada personagem se misturando numa batalha sem precedentes. Justo quando o som de pés se aproximava ameaçadoramente, um tiro ecoou, quebrando o ar em 1000 pedaços. Daniel, ainda caído, tinha se esforçado para disparar. Vá, agora! As palavras saíram entrecortadas, mas a intenção estava clara. Clara olhou para Leandro, seus olhos carregados de emoção. Ele sentiu um nó na garganta. Nós sairemos juntos, ele disse, segurando a mão dela. E como que respondendo à voz dele, Clara fez uma escolha. Ela virou-se para seus pais, encarando-os com uma determinação que não deixava espaço para dúvida. Eu não sou quem vocês querem que eu seja. Sou mais do que isso. E como um chamado ao passado, um feixe de esperança brilhou. A fumaça começou a se dissipar quando Clara deu um passo à frente, como se pudesse conjurar seu próprio destino. No calor do momento, a conexão entre irmãos se fortaleceu. Vamos, Leandro, temos que ir! E juntos eles correram, não sabendo o que os aguardava. Ouvindo os gritos e o barulho do caos em ascensão, Leandro olhou para trás. O avô e Dona Rosa lutavam com a mãe na confusão. O peso da escolha pairava no ar, e ele se questionava se algum dia seria capaz de desvendar os segredos que correram na família. Mas agora não era hora de questionamentos, apenas de seguir em frente. E assim, eles escaparam daquele lugar, sem olhar para trás. Os sons do distúrbio foram sendo cada vez mais distantes, até que se tornaram apenas ecos. No silêncio, as perguntas que pairavam em suas mentes nunca se foram, mas pelo menos estavam juntos. Ao final do caminho, enquanto olhavam para a cidade, a sensação de novos começos enfeitava o horizonte. Não era o fim, mas o prometido despertar para uma nova vida. Essa história nunca realmente acaba. E o que vem a seguir? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos!